Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live, essa aula, esse estilo um podcast aqui também, um bate-papo bem tranquilo aqui com vocês, que eu estou aqui com a nossa professora Adriana Alves, aqui do meu lado, aqui embaixo o Oi, oi. professor Eduardo Dmitriev. Então, vou falar um pouquinho sobre os nossos professores para vocês. A professora Adriana Alves, ela é secretária executiva da Embaixada da Alemanha, em Brasília. Ela foi alfabetizada durante 12 anos na Alemanha, nas cidades de Berlim e Berlim mais tarde Bonn. e Bonn. Ok. E o Eduardo e a Adriana, então, fala o alemão praticamente nativo, né? E é a nossa professora parceira de alemão. E o Eduardo é o nosso professor parceiro de italiano, de francês e de russo. Então, o Eduardo, a gente dividiu um apartamento ali durante um ano em Paris. Hoje ele vive em Moscou, na Rússia, né? E assim, e ele está no projeto aqui com a gente também. Ele é especialista e fala naturalmente esses idiomas. Então, pessoal, hoje o nosso tema aqui da nossa live, da nossa aula, desse esse tipo de live bem tranquilo aqui para você é possível aprender, é melhor aprender um idioma estrangeiro a partir da sua língua natal, da sua língua nativa, ou você pode aprender com aquela língua sem intermédio da sua língua nativa. Ou seja, para eu aprender o inglês, eu preciso de aprender ele a partir do português, com traduções em português, ou eu posso aprender o inglês somente com inglês. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem o Instituto SIL, que é o Instituto do Governo, que ele tem aulas de inglês, de alemão, de francês, de espanhol, e todas não tem nenhuma palavra do seu idioma nativo, do nosso idioma nativo. Se a pessoa vai aprender inglês, ela chega lá na aula com o professor falando inglês. Não tem nada de português. Quem não consegue, infelizmente, ali não é o lugar da pessoa, porque só fala inglês. Ah, Emerson, mas que cruel, que mal isso. Depende, depende. Eu vou fazer a introdução aqui para vocês, já vou passar a palavra aqui para a Adriana, dar a conclusão dela, a opinião dela para vocês sobre isso, o professor também especialista, o Eduardo. Então, olha só, pessoal, depende. Eu aprendi o francês sem intermédio nada de português. Eu aprendi o inglês muito sem intermédio também de português. Tem pessoas que precisam do intermédio do português? Sim. É errado? Não. Tem pessoas que aprendem sem o intermédio do português? Sim. É errado? Também não. Então depende de cada pessoa, se ela vai se adaptar ou não. Essa é a minha opinião, ok? A Adriana e o professor Eduardo vai dar a opinião deles. Acho que a Adriana já está até coçando ali para dar a opinião. Mas assim, então, terminando a introdução aqui para vocês, então olha só, pessoal. Então é o seguinte, por exemplo, na O Academy Idiomas, a gente tem os idiomas inglês, francês, português para estrangeiros, italiano, espanhol, russo e alemão. A gente tem 7 idiomas. O único idioma que a gente aprende do português para o inglês, utilizando o português, é apenas o inglês. Por quê? Porque os outros idiomas a gente considera que a pessoa que queira aprender o italiano, o francês, o alemão, o russo ou o francês ou qualquer dos outros idiomas, ela tem que já ter na bagagem pelo menos o inglês. Por quê? Porque o inglês é o carro-chefe, o inglês é a língua-chefe, é a língua-chave mestra para você fazer tudo, para você trabalhar, para você morar fora, para você crescer profissionalmente, para você ouvir suas séries e filmes, para você crescer na vida, seja pessoalmente ou profissionalmente. Então, o que a gente sempre recomenda é, primeiro, o inglês, ok? Depois disso, vai se aventurar no outro idioma que você goste, mas, em primeiro, o inglês é a chave mestra. Então, aqui na Academy Idiomas, então, a gente ensina o inglês com o português, a gente tem o português para ensinar, mas se a pessoa quiser aprender qualquer um dos outros idiomas, ela vai ter o idioma nu e cru ali, naquele idioma, ou seja, o alemão é ensinado em alemão, o russo é ensinado em russo, o espanhol é ensinado em espanhol, o francês é ensinado em francês, e aí é uma aventura gostosa, inclusive desafiante. Então, é essa a opinião, minha opinião e minha conclusão, né, juntamente com a introdução. Professora Adriana,
qual que é a sua opinião nesse sentido? Algo um pouco polêmico, porque cada metodologia, né, a gente tem centenas, milhares de metodologias no Brasil, né, e no mundo afora, mas estamos falando aqui do Brasil, que cada um vai falar de uma forma, né? E assim, a forma como eu geralmente sugiro que a pessoa faça vá na forma que você se adaptar melhor. Por isso que na Academy a gente tem, geralmente, tem algum tempo aqui que a pessoa consegue acessar o curso e, por exemplo, ela acessa, vamos supor, uma semana ou 2 semanas, ela acessa todas as aulas, todos os módulos que ela quiser e ela só continua se ela gostar da metodologia. Ou seja, ela tem um tempo para testar, fazer aquela degustação. Se ela gostar da nossa metodologia, se ela vê que faz sentido para ela, ela continua. Se ela vê que não faz sentido, ela simplesmente cancela e pronto, está tudo certo. Então, professora Adriana, qual que é a sua opinião? O aluno tem que aprender com o idioma, o português, ou ele pode aprender com aquele idioma diretamente no idioma estrangeiro, ou ele tem que aprender primeiro, pelo menos o inglês que seja, ou algum idioma com o português, e depois ele pode se aventurar nos outros de forma 100% naquele idioma. Como que você vê isso, sendo uma pessoa que fala alguns outros idiomas, que já tem experiência a vida toda, né, sendo uma bilíngue ou trilíngue? Qual a sua opinião? Por favor, professor. Eu vou dar minha opinião dando um exemplo, né, que aconteceu na minha vida, um exemplo pessoal, de como eu reaprendi o alemão. Porque eu nasci na Alemanha, fiquei 8 anos lá, então aprendi o alemão mais infantil, digamos assim, né? Um vocabulário mais simples. E aprendi naturalmente naquele período da infância. Assim como eu estava aprendendo a língua materna, é como se o alemão fosse minha segunda língua materna, né? Foi tudo muito naturalmente. A criança ela aprende escutando, depois assimilando, associando, né? Fazendo palavras com imagens, por exemplo, a palavra maçã com a figura da maçã, e depois ela começa a falar. E aí eu vim para o Brasil, esqueci o alemão nesse período, é um momento em que a memória ainda não fixa, infelizmente, a língua estrangeira, e eu tive que reaprender. Na escola, em Bonn, né, eu já estava com 14 anos, eu fui para uma classe de estrangeiros, e tinham estrangeiros de todo o mundo ali. E nós aprendíamos o alemão a partir do alemão, né? Então, não tinha auxílio nem no inglês, tá? Nas primeiras meses, por exemplo, a gente tinha 12 aulas de alemão por semana, era um intensivo. Muito interessante, por exemplo, a aula de matemática, o professor deu aula de matemática sem dizer uma palavra, porque não precisava. Matemática é matemática, né? É tipo uma linguagem mundial. Mas o que eu quero dizer com isso é sim mais desafiador, sem sombra de dúvida, você aprender uma língua do zero, né? E por isso que, por exemplo, até eu sei que a metodologia do Emerson indica isso, né? Você aprender com desenhos animados, por exemplo, que é uma linguagem mais simples, uma linguagem infantil, né? Você está como uma criança começando ali naquele idioma. E só que eu acho que é um processo mais rápido, tá? Ele é mais eficiente. Se você quer aprender rápido uma língua, vai no hashtag se joga. Começa a querer escutar essa língua sempre, tem contato com essa língua sempre, seja lendo, seja escutando, seja assistindo a filmes, séries e etc. E você vai ver que aquilo ali vai começar a fazer sentido para você, mais cedo ou mais tarde. No início, como muitos processos na vida, né, é mais difícil sim, mas eu acho que o resultado é muito melhor e você chega um momento que é como se tivesse um momento da virada, né? Quando faz a virada, quando a chave vira, muitos dizem que é quando você começa a sonhar na língua. Eu também acredito nisso, né? Então, você começou a sonhar naquela língua estrangeira, a chave virou. Depois que a chave vira, você vê que é tudo muito mais rápido, né? Então, é possível, na minha opinião, né? Aprender das duas formas, a partir da sua língua materna e sem a sua língua materna? Sim, é. É mais desafiador sem a língua materna, mas também eu acredito que é um processo muito mais eficiente, ok? Então, após eu fiz esse 1 ano, né, só para concluir a história,
de classe só para estrangeiros, e depois desse ano a gente já ia para a classe regular. E todo mundo aprendeu alemão, né? Aprendeu assim, a gente aprendeu, estávamos aptos, como se fôssemos alemães, para continuar a vida escolar. Ok? Legal. Adriana, então, uma pergunta para você. Por exemplo, é, a maioria das pessoas, eu acredito que vão aprender um novo idioma. Vamos supor, você recomenda ela necessariamente, obrigatoriamente, começar pelo inglês? Ou se ela falar assim, nossa, eu sou apaixonado na cultura alemã, na cultura russa, ou na cultura italiana ou francesa, e ela já quer ir direto para aquele idioma. Você recomenda ela ir direto para aquele idioma ou você recomenda ela pelo menos começar pelo inglês? Como que você vê isso? O inglês, como você disse, né, o Emerson, ele é carro-chefe. Então, assim, o inglês, ele é falado no mundo todo. E quando a gente fala o mundo todo, realmente é todo mundo fácil, o mundo inteiro fala. Então, ele facilita, ele abre portas. Mas eu não acredito que necessariamente você precisa ter o inglês para aprender uma outra língua estrangeira. É sabido que sim. Quanto mais línguas estrangeiras você aprende, mais você está treinando o seu cérebro, ok? Para aprender línguas estrangeiras. E o inglês, vamos combinar, ainda tem essa parte legal, que ela é uma língua fácil, né? Não é uma língua difícil de aprender, tá? Mas eu acho que se a pessoa não sabe, por exemplo, quando eu estive nessa aula de estrangeiros, eu também tinha o inglês muito fraco. Eu não tive o inglês como base, nem o português, eu não tive língua nenhuma como base. Tá? Foi realmente se joga intensivo no alemão. Então, qualquer língua, você tendo ou não o inglês, você pode aprender do zero no se joga mesmo, no módulo mais desafiador, porém mais eficiente. Ah, mas assim, você recomendaria o inglês em primeiro ou não necessariamente? Sempre. Sempre, sempre, sem sombra de dúvida. Ah, meu sonho é aprender árabe, começa pelo inglês. Meu sonho é aprender italiano, começa pelo inglês. Meu sonho é um russo, faz o inglês primeiro. Sempre, sempre, sem dúvida. O inglês, ele é base. Ok. Legal, legal. E legal. Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui então a voz aqui para o Eduardo, nosso professor especialista também, Eduardo Dmitriev, Tolstói, inclusive. E, pessoal, é o seguinte, o Eduardo, ele morou 15 anos na França, ele é mais francês do que russo hoje, e a língua que a gente se comunica é o francês, porque a gente se comunica melhor em francês. Então, ele vai dar a opinião dele aqui em francês e depois eu vou traduzir a conclusão de tudo que ele falar aqui para vocês, ok? Edouard, professeur Edouard, active ton Oui, microphone s'il te plaît. oui, je l'ai déjà Edouard, activé. et donc pour toi, c'est comment, c'était quelle ton expérience et comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu penses aujourd'hui? C'est quelle ton opinion à part à ça? Il faut, par exemple, apprendre obligatoirement l'anglais en premier pour après apprendre une nouvelle langue où les gens, ils peuvent y aller directement dans cette langue qu'ils veulent apprendre. Parce que, par exemple, aujourd'hui, pour toutes ces choses pour toutes les choses qu'on a besoin pour le business, pour se grandir dans le travail, dans la profession, pour voyager dans le monde entier, on a besoin toujours en premier de l'anglais. C'est quel ton conseil? C'était quelle ton histoire avec les langues? C'est quel ton conseil pour notre élève, s'il te plaît? Mais tout d'abord, il y a deux points. Il faut savoir que la Russie est composée aussi non seulement de langues slaves, mais de beaucoup d'autres langues, et aussi des langues turques. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, surtout d'origine turque, comme les Tatars, les Ouzbeks, qui s'en fichent complètement d'anglais. Et pour eux, le point crucial, c'est de connaître une seule langue étrangère, c'est la langue russe. Donc, si tu peux traduire. Les Turcs.
les peuples Ok, d'origine turque. tu parles à part de tous les gens qui parlent les langues slaves, c'est ça? Slaves, les langues d'origine turque, parce que la Russie inclut D'accord, plusieurs j'ai compris. républiques de langue turque, d'origine turque. Já concluí. Então, olha só, pessoal, para o Eduardo é um pouco diferente, porque ele está ali do outro lado, né, do continente. Então, o que ele disse foi assim, que para as pessoas que falam, por exemplo, as pessoas que são da Rússia, dos países da Europa do Leste, ou da Turquia, daqueles países ali, geralmente eles não estão muito importando em aprender o inglês. Porque, vamos supor, tem muitos deles que querem aprender uma outra língua e eles vão direto naquela língua e eles querem aprender ela e pronto. Para nós brasileiros é um pouquinho diferente, porque a gente precisa do inglês. Eduardo, et c'est ça la question. Pour nous, les Brésiliens, c'est un peu différent parce qu'on a besoin d'anglais partout, pour tout, tu vois? Excuse-moi de t'interrompre. Par exemple, en lituanien, pour parler avec un arménien ou avec un ouzbek, il doit parler russe. Allez, si tu Ok, peux le então traduire. o Eduardo, o que ele quis dizer então é que assim, ó, por exemplo, uma pessoa da Lituânia ou da Turquia, por exemplo, para falar com outras pessoas De l'Arménie, de l'Arménie. armênia, eles têm que falar o russo, por exemplo. Então, eles têm que aprender o russo. Sim, oui. Tu peux y aller, continue. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a la majeure partie des gens qui habitent la Russie s'en fichent complètement de l'anglais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi-même j'ai appris toutes les langues étrangères en me servant largement de ma langue natale. Voilà, si tu peux traduire. C'était quelle langue que tu as appris? On se sert de ta langue Quand natale. j'étais petit, j'ai commencé le français à 5 ans. C'était, je dirais, 80% c'était dit en russe pour expliquer les choses en français. Ensuite, c'était l'italien. Je me suis basé du russe, et c'est vrai du français à l'époque, pour apprendre l'italien. D'accord, ouais, tu peux y aller, continue. Après, Et voilà, et donc dans mon expérience, tout d'abord moi-même, pour expliquer les tournures difficiles en français, quand j'enseigne le français, et j'enseigne à partir du zéro, et il faut expliquer beaucoup de choses difficiles en me servant soit de la langue russe, soit du français. Et tu penses que c'est impossible d'enseigner quelque chose seulement les significats sans expliquer dans la langue, dans la langue natale de cette personne? J'ai entendu qu'en Allemagne, il existait des méthodes comme ça, notamment Volodia les a expérimentées. Voilà, mais pour moi, je pense que c'est plus facile de savoir expliquer justement, voilà, les choses difficiles. Sinon, je ne vois pas comment on peut comprendre les choses en langue étrangère sans les expliquer. Então, o que o professor Eduardo está dizendo aqui, então, é que, assim, a língua natal, o francês, ele começou a aprender desde os 8 anos de idade, se utilizando da língua natal dele, só que, assim, outros idiomas que ele ensina hoje, que no caso o francês, o italiano, o russo, para estrangeiros, algumas vezes ele tem que recorrer à língua natal, porque tem algumas estruturas e algumas questões que são difíceis da pessoa entender. E que mesmo que você explique naquela língua que a pessoa está aprendendo, vai ser difícil. Então, você tem que ensinar na língua natal da pessoa. E senão vai ficar muito difícil. Ouais, tu peux y aller, Edouard. Continue. Et voilà, et donc en plus, j'ai eu des élèves russes qui étudiaient le napolitain, l'italien ou le français et qui, je dirais même, détestaient l'anglais justement, et surtout, j'ai eu des élèves français aussi, qui détestaient l'anglais justement parce que c'est l'Amérique, l'américanisation, la globalisation, la suppression des emplois, le chômage, tout ça, c'était lié avec l'anglais. Et c'est pour ça que l'anglais était détesté. Parce que les Italiens ont leur opéra, les Français ont leur littérature,
il y a des artisans régionaux et tout ça, ça a effacé par l'Amérique. D'accord, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, tu veux dire avec ça que quand on n'aime pas une langue, ça n'importe à quelle cause, ça va retenir qu'on ne apprendre pas cette langue, c'est ça? Mais c'est justement que je devais apprendre via la langue russe ou le français parce que les gens ne savaient pas l'anglais et ne voulaient pas le savoir. C'était aucune notion de base d'anglais, comment ça marche. Ils s'en fichaient complètement. Donc, Il y a la haine. Il ça y fait a le la chemin haine. difficile ou impossible, dans ton opinion? Comment? Ça fait le chemin pour apprendre cette langue. Dans ce cas, l'anglais, être difficile ou impossible? Non, mais c'est justement, je leur enseignais les autres langues, pas l'anglais. Mais eux, ils ne voulaient pas savoir l'anglais. Je devais utiliser le russe ou le français. D'accord, tá bem. E então o Eduardo está querendo dizer aqui o seguinte, por exemplo, tem pessoas que não querem aprender o inglês, e assim, e ele está falando do caso de italianos ou de pessoas italianas que ele foi ensinar, ou de franceses e outras pessoas assim. Não são todos os franceses que falam inglês, viu, pessoal? Não são todos os franceses, não são todos os alemães que falam inglês. São todos alemães, Adriana? Acredito que não. São São? todos. Ok, então tá. Mas São não são todos. todos os franceses, não são todos os espanhóis, não são todos os portugueses que falam inglês, não são todos italianos. Então, quando as pessoas não gostam do inglês, e tem muitas pessoas da Europa que não gostam desse americanismo, do inglês e tal, ou os franceses têm uma rixa histórica com a Inglaterra também, eles não querem aprender, aí não tem santo que faça aprender aquela língua. Então, primeira coisa, isso aí é parte do mindset também. Ou seja, você tem que mudar a sua percepção. Tem muitos brasileiros que eu já vi que também tem esse mindset que não querem aprender o inglês, que tipo, se travam, se bloqueiam, não querem aprender. Então, a primeira coisa que você tem que falar, se convencer, vai no psicólogo se for o caso, mas aceite o inglês na sua vida. Você tem que aceitar que você precisa aprender ele. Se você não aceita, não tem santo que vá fazer você aprender. Edouard, on a seulement 5 minutes pour finir. Je vais vous faire une petite conclusion. Si c'est possible ou si c'est impossible, 2 minutes s'il te plaît. Par exemple, il y a les écoles ici au Brésil. Je vais te faire la question. Il y a des écoles ici au Brésil, à Brasilia, de l'État, du gouvernement. Elles enseignent l'allemand 100% en allemand, l'anglais 100% en anglais, le français 100% en français. Il n'y a pas des autres langues. Il n'y a pas de langue mère. Tu vois? Et si tu n'aimes pas, tu dois partir, tu dois sortir. Qu'est-ce que tu penses d'une méthode comme ça? Oui, je sais que ça existe. Je ne peux pas donner mon opinion parce que je ne les ai pas étudiés. Donc, ça peut être pas mal. Sauf que, comme j'ai dit, moi, je préfère expliquer. Pour moi, c'est crucial. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est plus facile, hein. Sauf que s'il y a un élève qui est en niveau très avancé, dans ce cas, je peux enseigner le français en français. Mais c'est le niveau avancé, B1 par exemple. Ça, on peut pas se passer du russe et ne parler que français. D'accord, très bien. Et la dernière question pour toi, c'est, par exemple, qu'est-ce que j'étais en train de parler avec Adriana? C'était le suivant. Euh, Si une personne, elle parle déjà l'anglais, on va enseigner la première langue pour la personne avec sa langue mère. Par exemple, ici au Brésil, l'anglais. C'est la langue la plus nécessaire ici au Brésil. Après avoir parlé une langue, anglais, avec sa langue maternelle, c'est plus facile d'apprendre quelles que soient les autres langues. 100% les autres langues. Pour toi, ça fait du sens ou ça fait pas du sens quand même? Pas tellement, parce que les langues sont concentrées par les branches. Et pour italianophone, pour le portugais, pour le français, pour une personne française, c'est plus facile d'apprendre le portugais en partant de sa langue natale. Par contre, pour apprendre l'Allemagne, le norvégioi, le suédois, vaut mieux partir de l'anglais, parce que c'est une langue germanique. Merci, professor Eduardo. Então, o professor Eduardo, então, ele disse o seguinte, pessoal.
que, assim, para concluir, a gente só tem 3 minutinhos para terminar esse nosso bate-papo aqui hoje. E olha só, pessoal, por exemplo, o que o Eduardo quis dizer, então, é que, assim, depende. Se você for aprender uma língua, por exemplo, para nós brasileiros, línguas de origens latinas, como inglês, francês, espanhol, italiano, romeno, né? Então vai ser mais fácil, porque elas são de origem latinas como a nossa, o português. Não tem problema você aprender 100%, 100% naquela língua. Para um idioma como o inglês, que tem outras línguas como o alemão, o sueco, o dinamarquês, né, e outras línguas de origem germânica, se você aprende primeiro o inglês, também não tem problema. Mas se você já for partir para outras línguas, como, por exemplo, russo, por exemplo, russo, japonês, o chinês, indiano, né, o mandarim, aí o negócio já começa a ficar, você precisa da sua língua materna ali, como uma válvula para você, um suporte para você seguir naquela língua. E fora isso, pessoal, o que eu digo para vocês é, aprenda primeiro o inglês, adquira uma boa base de inglês para depois você partir para outra língua que você queira, com o suporte, o apoio em português, e aí depois você pode se aventurar em outros idiomas sem a língua materna. Adriana, a gente tem 1 minutinho e meio, você quer tentar fazer uma conclusão? Talvez tenha aí alguma coisa que você queira concluir, dar alguma conclusão para a gente? Achei bem interessante a colocação do Eduardo, porque realmente é uma outra visão, né? Uma outra realidade, uma outra cultura, né? Outro povo. Então, é interessante ver que lá eles não têm uma dependência, digamos assim, tão grande do inglês como nós temos, né? Mas nós não estamos do outro lado, nós estamos aqui. E eu acho que é interessante, sim, falar o inglês. E interessante também como, às vezes, por causa da cultura ou questões políticas, tantas questões diversas, né? A pessoa acaba bloqueando uma língua, né? Mas é uma língua, sim, importante para a gente. Legal, legal. Pessoal, então é isso aí. A gente tem um tempo bem limitado aqui, então muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Deixe aqui sua dúvida aqui embaixo. Muito obrigado, professora Adriana, professor Eduardo. Esse foi então mais um bate-papo do nosso Línguas e Culturas no Mundo Poliglota, então, da Academy Idiomas. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen. Pacá. Wiedersehen. À la prochaine. Merci. Dankeschön. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.